se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Declarar ao Senhor nessa noite: pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará, Senhor. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. O teu amor não falha, Senhor. O teu amor não falha. Amém. Boa noite a todos os queridos irmãos. Nós estamos iniciando nessa noite mais um Atos 8. Entendes tu o que lês? Essa perspectiva de estudo bíblico, ela tem por objetivo estudarmos, como todos já sabem, a Bíblia, livro por livro, capítulo a capítulo,
versículo por versículo. Então, espero que você esteja bem e que nessa noite a graça preciosa de Deus possa estar adentrando no interior da sua casa, da sua vida, dos seus familiares. E que Deus conceda a você muita sabedoria, muita graça para que você possa entender essa palavra e tenha coragem de colocá-la em prática. Essa noite nós vamos dar a sequência, nós vamos estudar o Gênesis, capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis, fazendo aí o término, a conclusão e a abertura para o novo livro, que vai ser o livro do Êxodo. E é muito interessante porque o capítulo 50, ele encerra o livro de Gênesis e ele traz 3 elementos básicos que eu gostaria de compartilhar com você. São 3 momentos divididos em versículos. O primeiro momento, ele fala sobre o luto por Jacó. Aí você vai ver e acompanhar do 50, no versículo 1 até o versículo 14. Na sequência nós temos a benevolência de José com seus irmãos. Aí já começa do 15 ao 21. E no final, a conclusão, quando ele também traz a morte de José. Fazer esse périplo desse primeiro momento sobre o luto de Jacó nos faz ter uma percepção anterior. Quando você reporta o estudo do Gênesis 48 e depois 49, você vê que antecede esse momento básico da morte. No livro de Gênesis, no 48, a partir do versículo 1, ele fala que Jacó adoece. Presta atenção. A partir do capítulo 49, José ele já começa a trazer as bênçãos proféticas a todos os seus filhos. É como se ele estivesse aí se preparando para morrer. E chama a sua atenção porque nem sempre algumas pessoas elas têm esse privilégio de talvez ser acometido de uma enfermidade, ter uma intimidade grande por Deus, e nessa intimidade com Deus, ele tem já a percepção de que os seus dias na vida já estão contados, já estão repletos de bênçãos, de que Deus revela para ele que ele vai partir. E ele tem esse propósito, então, de fazer essa despedida, de se despedir, de aconselhar, de colocar a casa em ordem. Porque isso nem sempre acontece. A palavra do Senhor diz que a nossa vida ela é como uma neblina, é como um vento que vem, que chega, que parte. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Num toque, nós falecemos. É como diz ali o poeta Toquinho, se você me permitir um pouco, ele diz que a vida seria como uma aquarela, né? Ela depois nos convida a rir, a chorar. A gente não sabe o futuro exato, como diz o poeta. Mas o mais importante é que Jacó, a partir do versículo 1, ele falece. A narrativa diz que então José se lançou sobre o rosto do seu pai e ele chorou sobre ele e o beijou. Esse momento é tão importante. A gente consegue tirar, logo de início no estudo do Gênesis 50, uma lição muito importante que eu queria que você refletisse comigo. Esse ato dele de se lançar sobre o rosto do seu pai e chorar com ele e o beijar demonstra assim uma intensa intimidade, demonstra um sentimento profundo da sua alma ligada à alma do seu pai, do amor que ele passa a ter para com o pai. E isso já reflete o que a gente pode perceber até mesmo desde o Gênesis 45, versículo 1 a 3. Se você quiser, estiver com sua Bíblia, eu gostaria que você fizesse isso. E ele diz assim: então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou para fazer sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos,
e levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Percebemos que já desde o capítulo 45, verso 1, 3, José, ele tinha um amor, uma profundidade desse relacionamento tão grande com sua família e, acima de tudo, também com seu pai, que no momento do encontro com todos os seus irmãos, quando ele pede para que venham todos, inclusive que venha também o Benjamim, e que todos chegam, depois de todo o relacionamento, da recepção, depois dos seus funcionários receberem bem, fazerem todo o papel de anfitriões, em um determinado momento, José quer estar perto dos seus irmãos e pede para que todos os seus funcionários, todos os seus escravos abandonem aquele recinto, porque ele precisava ter um contato. Ele precisava ter um contato pessoal de intimidade com seus irmãos. E a primeira pergunta que ele faz: o meu pai está vivo? Olha que expressão de amor. Olha que expressão de sentimento, de respeito pelo seu pai. Muito tempo sem vê-lo. E a primeira pergunta é: o meu pai está vivo? Se você for também para o Gênesis 46, você vai ter uma outra sequência de expressividade do amor dele para com seu pai. Vá para 46, o Gênesis, e o versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-nos, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Essa talvez seja a expressão de grande amor por alguém. É muito interessante essa expressão, porque nós sabemos que dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma sociedade machista, às vezes as relações pai e filhos, ou pai-filho, filho-pai, elas são altamente travadas. E os filhos não conseguem ter uma abertura para chorar perto do seu pai, com receio de que o seu pai o chame e diga assim: rapaz, você precisa ser homem, homem não chora. Talvez, se você for da minha geração, você tenha aprendido esse modelo de educação. Homem não chora, homem não demonstra sentimentos, homem não abraça outro homem, ou pai, ou irmão. E perceba que muitas das vezes, como família, nós ficamos travados. Quantas vezes eu não quis abraçar meus irmãos mais velhos, mas nós não fomos educados pela minha mãe ou pelo meu pai, devido à ausência dele, porque ele morreu com 3 meses de idade. E às vezes eu não tive aquela oportunidade de ser companheiro do meu irmão. Eu não tive a liberdade de ser companheiro do meu pai, de poder dizer a pai assim: pai, eu amo você. E o que você percebe nessa lição dessa noite é um momento íntimo, é um momento de intimidade. E eu chamo a sua atenção mais uma vez para uma questão. Vocês lembram que os irmãos de José, com exceção de Benjamim, tinham traído eles, tinham açoitado ele, jogado dentro de um poço, vendido como escravo. Esse indivíduo passou por situações difíceis na sua vida, os reencontra, mas o poder da graça de Deus, o poder da misericórdia de Deus, na compaixão, transforma a vida de José, fazendo entender o que de fato é o projeto de Deus. E você vê agora um sentimento completamente diferente. Sim, eu posso ser diferente. Sim, eu posso ser transformado, eu posso ser curado. Desde que você entenda esse poder da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores,
porque esses herdarão a terra. A bem-aventurança que a gente, inclusive, tem estudado, que é o modelo de cristão, você ser chamado sempre à reconciliação. E o que esta mensagem hoje vai mostrar é que há uma reconciliação, há amor da parte de José, a reconstrução dessa família. Quantas vezes nós podemos e devemos repensar o nosso modelo de relacionamento com nossos irmãos, relacionamento com os nossos filhos, relacionamento com nossos pais, relacionamento com os nossos irmãos de fé. É uma mensagem que nos faz muito refletir. O pai de José morre. Ele vai à sua cabeceira e chora, desmoronando. Ele beija, ele sente a partida. E o que me faz lembrar nesse texto, e aí eu queria chamar a sua atenção, daquele momento em que Jesus já está prestes a ser preso, naquele momento em que Jesus está prestes a ser supliciado, e ele está organizando a última ceia, e depois dele ceiar, e ele diz que anuncia a sua partida, e diz que amou os seus e os amou até o fim. Isso é importante, fazermos tudo o que esteja ao nosso alcance enquanto nós estamos vivos. Depois da partida, só nos resta às vezes o remorso e a compreensão de que precisamos retornar ao interior das nossas almas e olhar para Jesus, que vai nos conceder o perdão e nos restabelecer para que possamos nos corrigir e agirmos de forma diferente com aqueles que ficaram. Isso é o que se espera. Queridos, depois do prantear, depois do chorar, depois de mostrar o seu afeto, começa um processo de preparação para que Jacó fosse sepultado. Os capítulos anteriores, lembrando de que Jacó tinha feito um pedido a seu filho José e aos demais filhos, para que após a sua morte ele não ficasse sepultado no Egito, que ele pudesse retornar à terra prometida, a promessa do pai, e assim vai ser cumprido. José vai até o faraó, ele pede autorização para fazer o sepultamento do seu pai e obtém essa gentileza por parte do faraó. E os médicos fariam todo o processo de ritual, em médio de 70 anos de embalsamento. E nesse aspecto eu queria fazer uma segunda consideração. Quando ele pede para fazer esse processo de embalsamento, ela tem uma construção pedagógica diferente. No Egito, que tinha a melhor medicina da antiguidade, praticamente grande parte dos instrumentos eles chegaram à posteridade, a questão do bisturi. Eles desenvolveram uma medicina tão desenvolvida, considerada a mais desenvolvida da antiguidade, mas o propósito deles de desenvolver essa medicina não era só a questão da cura das enfermidades, mas havia ali um propósito dentro da crença teológica da sua religiosidade egípcia, de que o embalsamento era um processo que iria dar a garantia do corpo, da eternidade do corpo, porque eles achavam que depois eles retornariam àquele corpo e de que esperaria-se um tempo para que houvesse a ressurreição lá no mundo dos mortos, na visão dele. Era uma espécie de um ritual litúrgico pagão, que eles voltariam à vida da forma, com o mesmo corpo, dentro daquela dimensão completamente diferente. Quando Jacó
ele é embalsamado, o propósito era simplesmente levar aquele corpo para a Palestina, para Canaã, para que ali pudesse ser cumprido a promessa que fez ao seu pai, ser enterrado lá conforme o pedido que nós vamos encontrar em Gênesis. Diz que todo o ritual é feito, 40 dias de luto, 70 dias no processo de limpeza, de asepsia, de embalsamento, de atar com linhos e depois o séquito que segue até a Palestina. Todos os anciãos, guarda egípcia. Todo o processo é um processo altamente requintado e de uma luxuosidade, dada como gentileza por parte do faraó a José. Observem aí o quanto José se tornou um varão conforme os pressentimentos, conforme os padrões éticos de Deus e de fé. O Egito também se rendeu a José. Os seus irmãos se renderão a José. E a posteridade será salva para que se cumprisse a missão da vida do Messias por meio de José. Nem sempre os nossos sofrimentos, nem sempre o ato de passarmos pelo deserto nessa metáfora significa dizer o fim. Significa dizer que Deus esqueceu de você? Não. Às vezes Deus permite que circunstâncias aconteçam de você estar no deserto, porque Deus quer atingir o seu projeto, o projeto dele perfeito de salvar a todos. Ele segue, é sepultado no Egito. E aí nós vamos ver a segunda parte do livro de Gênesis, capítulo 50. E eu queria que você fosse para o versículo 15 e o versículo 21. E eu queria chamar assim a sua atenção para mais um contexto interessante. Ele sepultou. José agora está retornando. Vai retornar à sua posição de vizir dentro do Egito. Aquele que de fato seria a figura do primeiro-ministro que iria governar em nome do faraó, porque ele já tinha esse cargo. Mas agora ele estava retornando sem a figura paterna do seu pai. Os seus irmãos começam a temer. Nosso pai morreu. Será que Jacó agora não vai fazer uma vingança? Eles pensam que Jacó está trazendo um sentimento de rancor, de mágoa, ainda de ódio. E vocês lembram que nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 43, quando nós falamos, que José já tinha reconciliado-se com eles. José fez aquele banquete, José os testou, José mostrou todo o seu amor e toda a essência do seu perdão. Mas me parece que os atos que José tinha cometido lá atrás, para os irmãos, ainda não tinha sido o suficiente. O que é que me faz ver e aplicar como lição nas nossas vidas? O que me faz ver é que nem sempre, quando alguém pede perdão e recebe o perdão daquele que foi agredido, é suficiente para que a pessoa creia que de fato foi perdoado. Sabe, há pessoas que mesmo sendo perdoado pela vítima, mesmo um dia conhecendo esse perdão de Deus, essa graça maravilhosa de Deus, tem pessoas que às vezes arrastam pecados, lembranças de pecados, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, achando que de fato não estão perdoados. E isso traz um problema da alma, na mente, que faz com que essas pessoas não se sintam perdoadas, ou achem e duvidem do perdão maravilhoso de Deus, se esquecendo de que a palavra do Senhor diz que se confessares os vossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. É Jesus se fazendo justiça. É Jesus, o justo, morrendo pelas suas injustiças. E a Bíblia diz que uma vez que isso acontece, uma vez que você abre o seu coração, o que é que acontece? Você tem todos os seus pecados pegos por Deus na sua mão maravilhosa. E a palavra diz que Deus pega todo o seu pecado, todo o meu pecado, e lança no abismo dos oceanos. E Ele diz que nunca mais se lembrarão dele. Talvez você, em determinado momento, cometeu alguma coisa, e você acha que seu pecado foi tão grande, que o mal que você provocou a alguém foi de uma profunda mágoa, de uma profunda ferida, que você acha assim: ele nunca vai me perdoar, e nem tampouco Deus vai perdoar. Mas eu quero dizer para você de que Deus perdoa. Aconteceu assim com o nosso querido amigo José. Ele é confrontado pelos seus irmãos e diz que, vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Esse choro, ele pode ter, assim, duas conotações. Era o choro de mostrar para eles que, de fato, eles não pudessem mais temer, que não temesse uma disciplina séria de prisão, até de morte, porque ele tinha perdoado. E o outro também era ele, no seu sentimento interior, talvez um pouco triste, por achar que ainda os seus irmãos achassem que ele ainda conservava sentimentos de rancor ou de mágoa em sua vida. O perdão é para todos. E eu queria pedir a você, se você tem ou traz ainda algum ressentimento de alguém que lhe machucou, que lhe feriu profundamente, por mais sério que seja, eu queria lhe dizer uma coisa: que quando você não perdoa, você se torna escravo dessa pessoa. E pode observar que você pode estar em situações familiares, ou em situações, sei lá, de um passeio, de uma viagem. E quando você lembra daquela pessoa, o primeiro sentimento que lhe brota à mente é um sentimento de mágoa, é um sentimento de rancor. E você fica triste, porque você ainda não perdoou. O perdão não é uma simples questão de querer. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Sabe o que me chama muito a atenção? É que se você não perdoa, é porque você não crê que Deus já perdoou os seus pecados. Quando você não consegue abrir seu coração a alguém para dizer para ele que perdoa, que o ama, independente de qualquer situação, é porque é como se você não acreditasse nessa graça remidora de Jesus Cristo, que também já lhe perdoou primeiro. Eu perdoo porque eu primeiro fui perdoado por Deus. E é isso que vai acontecer aqui. José os tranquiliza, diz que está tudo certo, que já foi solucionado e que irá protegê-los e que protegerá também os seus filhos. Que graça maravilhosa nessa palavra a gente pode aprender da parte de Deus. O exercício do perdão. E por fim, ele encerra
a última parte desse texto, que vai ser a morte de José. A narrativa traz que José, quando perdeu o seu pai, ele tinha 30 anos de idade. E quando ele morre, ele está com 110 anos. Deus agraciou Abraão com 175 anos. Agraciou Isaque com 180 anos. O seu pai Jacó morreu com 140 anos. E Deus vai agraciar José com 110 anos. O seu bisavô, 175 anos. O seu avô, 180. O seu pai, 147. E ele, 110. O sentido dessa longevidade é o sentido também visto como bênção de Deus. Reconhecimento de Deus da obediência, da forma como José foi servo. E ele, próximo à sua morte, ele profetiza, ele orienta e diz o que ele desejaria. Próximo ao momento de sua morte, José expressou sua confiança inabalável na promessa do Senhor. Ele tinha certeza de que a aliança de Deus com Abraão não seria perdida, e que Deus haveria de visitar os filhos de Israel no Egito para tirá-los daquela terra e levá-los para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, que se encontra aí no Gênesis 50, 24. Ele deixa claro a sua intenção de que também não gostaria de ser sepultado no Egito. Irmãos, é muito interessante e eu queria fazer a conclusão nesse instante. Diz a narrativa que depois que José morreu, seu corpo foi embalsamado, foi colocado num caixão. E a sequência da história bíblica revela que no tempo do Êxodo, Moisés tirou os ossos de José do Egito e mais tarde os israelitas sepultaram seus restos mortais na cidade de Siquém. E você pode ver isso em Êxodo 13, 19. Você pode também ver em Josué, no capítulo 24, 32. Todos nós temos um trilhar nas nossas vidas. Todos nós, às vezes, seremos atropelados pelas circunstâncias da vida, que podem nos convidar a uma reflexão, que podem nos trazer um doer, mas nós precisamos ter a certeza de que todos os nossos passos, eles são conduzidos por Deus, que até mesmo determinadas circunstâncias que a nós pareçam que Deus nos esqueceu, que pareça que um abismo se abriu e que Deus não está olhando, nem está tendo misericórdia. Eu queria dizer uma coisa para você: confie em Deus. Que José seja esse exemplo. Foi perseguido pelos seus irmãos, foi vendido, mesmo que ele tivesse todos os motivos e todas as razões do mundo para ter ódio da mulher, mas ele não faz. Observe que em todas as circunstâncias ele deixa Deus conduzir os sentimentos da sua mente, do seu coração, perdoa seus irmãos, perdoa a mulher de Pontifaz, ele perdoa os inimigos, e o seu olhar é um olhar atento para Deus. A lição que aprendemos: a primeira, ame seu pai, ame seus irmãos, demonstre seus sentimentos. Eu estou numa sociedade patriarcal antiga, nesse relato, essa cultura, mas você veja que quando alguém é usado por Deus, é o sentimento de Deus que beija,
É o sentimento de Deus, o Espírito Santo na sua vida que o transforma a abraçar, a chorar, a não esconder os seus sentimentos. Talvez você tenha uma experiência exatamente dessa e você não consiga fazer essa mudança. Ore ao Senhor. Tenha coragem de conversar com os seus. E procure ajuda do seu pastor, no seu pequeno grupo, alguém que você confia, porque com certeza Deus vai atender ao desejo do seu coração, mas é preciso que você dê um passo adiante. Que Deus assim nos abençoe. Estamos terminando o livro de Gênesis, muito feliz, alegre, convidando você para iniciarmos na sequência o livro de Êxodo. E eu trago a você um abraço muito forte do nosso pastor presidente, o pastor Miguel. Sintam-se abraçados por ele, beijados. Sintam-se abraçados por todas as lideranças da Igreja Batista da Lagoa, todos os irmãos, e receba o nosso afetuoso abraço. Eu queria entrar na sua casa essa noite e dizer que nós o amamos em Jesus Cristo. E para encerrar, eu convidaria você a fechar os seus olhos. Se você está com o seu papai, a sua mamãe, o seu filho aí do lado, segura na mão dele, ora com ele, e abre o teu coração para Deus. Faça isso agora. Amado Deus, bondoso Jesus, Senhor, estamos aqui sendo impactados por essa tua palavra belíssima. E nós queremos te agradecer pela forma como tu falastes aos nossos corações, da forma como tu nos ensinaste a amar, a perdoar, a recomeçar sempre, Senhor, dando um passo em direção ao perdão, à reconciliação e à restauração. Mas, acima de tudo, a essa fidelidade, a essa aliança que nós podemos perceber pelo teu servo José, que nos faz de exemplo, de lição, de uma vida dedicada a ti, esperando a remissão daquele que viria para nos salvar, aquele que apontava para a vinda do Messias. Senhor, muito obrigado. E eu te peço nesse instante que o teu Espírito Santo esteja adentrando na casa de cada irmão querido da IBL, levando conforto, consolo, tocando nos corações, levando, Senhor, a reconciliação de filhos com seus pais, de pais com filhos, de esposo com esposa, de amigos, de irmãos. Que esse seja, Senhor, o sentimento de todos aqueles que ouviram esse estudo do Gênesis, do 1 ao 50. Recebe a nossa gratidão. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. Até o próximo Atos 8. Entendes tu que lês. Que Deus nos abençoe.